querido ser de luz, agradeço por este novo amanhecer que se inicia. Abençoe cada momento, cada respiração, cada encontro, cada oportunidade. Ilumine os nossos caminhos com sabedoria e amor. Nos proteja com sua luz divina e nos guie para que possamos cumprir esse dia com muito mais amor e gratidão. Abençoe nossos entes queridos, nossos amigos e também aqueles que nos rejeitam. Que nós possamos sempre ser um instrumento de amor e paz e que a sua luz brilhe em nossos corações. Amém. Bom dia! Estamos aqui através da Vibe Mundial e da Astral TV, toda quarta-feira às 6 horas da manhã, com você aqui. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês, a reciprocidade, não só aqui de São Paulo, mas também de todo o Brasil e fora do Brasil. Nós atendemos a todos vocês, basta entrar em contato com o telefone 11 932 62 64 46, que a Voz do Além vai ali te atender e passar as informações que você precisa, caso exista alguma dúvida, né? Caso você deseja agendar a sua consulta através de cartas de 30 ou 60 minutos ou da hidromancia de 60 minutos. Na hidromancia eu falo desde vidas passadas até o futuro. Hoje nós vamos tratar sobre a descoberta da nossa missão, né? Um alinhamento de missão. Muitas das vezes nós não sabemos qual é o nosso propósito, né? Nós não temos um direcionamento, nós nos sentimos perdidos. E também é claro que a missão da vida não é uma questão só assim de fato, né? Ou seja, a gente precisa ter uma análise muito mais complexa. É o mesmo que falarmos que fulano é de câncer e câncer é família. Não, câncer, a missão dele é aprender a lidar com a família, mas vai ter gente de câncer que não vai estar nem aí para a família, entende? Então, o escorpião tem ali, é muito ciumento, né? E aí ele tem que aprender a lidar com essa questão do ciúme, lidar. E também, não só com ciúme, se fosse só o ciúme, tudo bem, mas assim, a sua natureza de ser, como que eu posso dizer, né? Que, falando de mim, né? Eu sou de escorpião, vingativo. Aprender a perceber que a vingança não faz bem e que essa é uma missão, isso dentro da astrologia. Mas tem vários caminhos. Então eu, aqui, a Voz do Além, vamos conversar, né, sobre esse tema, convidando você a prestar bastante atenção aí para entender qual o seu propósito. Gostaria muito que você, através das redes sociais, ao ouvir o programa, pudesse colocar ali também a sua opinião durante ali a partir do momento que você assiste e colocasse isso. O que você entende? Você cumpriu sua missão? Qual é a sua missão, né? Eu tenho assim uma missão que eu falo que eu já cumpri, sabe? Eu estou pronto para ir a qualquer momento, porque eu acredito, mas a gente sabe que essa missão que a gente tem consciência de que cumpriu, ela é uma missão, mas existem várias que a gente ainda precisa aprender
para poder seguir. Não é isso, Voz do Além, bom dia! Isso mesmo, pode sossegar e ficar aí por muitos anos. Bom, dentro desse tema da descoberta do propósito, do alinhamento, as pessoas podem fazer para você perguntas objetivas todos os dias, durante o dia inteiro, de segunda a segunda. As pessoas podem também agendar consultas por videochamada e até presencial de 30 minutos e de 1 hora. Na verdade, presencial só de 1 hora. O que eu vou perguntar para você é uma coisa assim bem básica, né? Quando fala em missão de vida, propósito de alinhamento, propósito de vida, na verdade, toda pessoa que está fazendo uma pergunta objetiva ou que ela está querendo uma consulta mais ampla, de 1 hora, por exemplo, na verdade, ela está com muitas incertezas sobre a vida, é isso? Às vezes não é no total sobre a vida, mas às vezes sobre um ponto realmente específico. E Eu digo assim, só para completar. Porque quando a pessoa não está bem no amor, de repente ela não consegue estar bem em nenhuma outra área. Quando ela não tem emprego, por exemplo, ela não consegue um trabalho, tem pessoas que pensam até em arrasta para cima, coloca tudo a perder, nesse sentido que eu falo. Então, falando em propósito de vida, missão de vida, muitas vezes a pessoa foca tanto no problema que tudo vira um problema, não é isso? Sim, é como pensar o seguinte: olha, fulano está em missão de guerra. Olha só, missão. Aquela missão é dele, de vida? Ele tinha que estar ali? Não, mas ele foi colocado ali por força das circunstâncias. Então, muitas das vezes, uma situação leva a outras situações, né? Então, tem que ter uma cautela. Tem pessoas que precisam passar. Tem períodos, já falei aqui sobre o período trevoso, e tem que passar, não adianta, gente. O importante é olhar para aquilo ali e trabalhar, buscar, se reforçar. Uma hora aquilo vai desintegrar. O que você não pode é fazer, arrastar isso para a sua vida como se a sua missão fosse não dar em nada, não ser ninguém, não conseguir fazer nada da tua vida. Então, ter atenção nisso é importante. Tem gente que acha que a missão é lavar a cueca do marido, tá? E de repente vai descobrir que nem isso, esse não era o propósito dela, né? Que na realidade o propósito seria algo além disso, só que ela só enxergava aquilo. Então, assim, talvez eu esteja pegando um pouquinho pesado, mas é para você poder entender que você pode muito mais do que só lavar cueca. Tá? Que você pode muito mais do que, como nós temos, inclusive, nós tínhamos temos uma seguidora, uma amiga seguidora, que ela era, ela fazia limpeza, né, em casa, né, das pessoas, e durante todo o nosso movimento ela acabou se empenhando, fazendo um curso de enfermagem, e hoje ela trabalha na área que ela quer. Ela não se limitou naquilo que ela, até um determinado ponto da vida, ela acreditou que fosse a missão porque estava resolvendo a vida dela. Então, a gente precisa ter essa consciência aí. Eu sou apaixonado pelas suas leituras, você sabe, pela hidromancia também. Não, você é apaixonado por mim. Isso sempre. Mas assim, uma coisa que você não faz pra gente em casa é a leitura pra gente, né? Então, às vezes eu tenho que procurar uma leitura alheia. Por isso que eu falo que eu sou apaixonado por sua leitura, porque seu direcionamento, ele é amplo. E esse direcionamento amplo que você dá, mesmo com uma pergunta objetiva, com uma resposta tão longa, através do tarô, do baralho cigano, ele ajuda a iluminar o caminho das pessoas, né? Algumas pessoas, até mesmo através da pergunta objetiva, elas conseguem ter um caminho tão iluminado com sua resposta, porque elas consideram um novo caminho, uma nova decisão, e dessa sua resposta tão assertiva. O que você tem a dizer para mim com essas respostas que você dá, que você acaba iluminando o caminho dessas pessoas que estavam perdidas? Muitas das vezes, isso, quando acontece, é tão bom.
As pessoas não são muito de... Assim, o milagre aconteceu, entre aspas, mas eles não gostam nem de divulgar quem foi o santo que fez, e às vezes demora muito para trazer a resposta, a não ser que surja um outro questionamento, e aí ela acaba citando, né? Você acertou, realmente, eu tive que mudar e tal, aconteceu isso e tal. Então, a gente fica feliz com essa resposta. Então, assim, eu sou 100%, gente? Não. Queria ser? Sim, mas eu não estaria nesse plano para ser 100%. Então, eu faço o melhor do meu melhor e procuro ter a certeza de que aqueles que me acompanham são pessoas e espíritos, mentores, que ajudam nesse processo. Porque tem coisas que eu falo que eu não entendo por que eu falo. Então, é algo que vem para poder auxiliar. E ser luz no caminho de qualquer pessoa é muito bom. E é muito triste, gente, a gente tentar ser luz e a gente vê que a pessoa não acompanha esse processo. A luz parece que cega essa pessoa e ela continua caminhando no erro. Aproveitando essa questão das cartas, né, uma carta não traz missão de vida, tá, gente? Assim como se tem gente aí fazendo leitura de vidas passadas através de cartas, gente, não existe, tá? Leitura de vida através de cartas. Isso não existe. A pessoa inventou uma tiragem e aí se você hoje for lá e falar que seu nome é Maria José da Silva Xavier e depois for lá e falar que você é José Maria da Silva, mesmo com a mesma, ela vai te dar informações totalmente diferentes da que você teve. Então, assim, fica o alerta, tá? As cartas não dão missão de vida. Ela te dá um direcionamento no momento da tua vida ou por conta de uma questão do passado. O que te dá direcionamento de missão de vida é realmente uma leitura de vida passada, é uma terapia de regressão, é uma mediunidade aflorada e séria para poder conduzir aí e trazer para você essas respostas. Mas assim, você considera que o oráculo ele tem iluminado o caminho das pessoas? O oráculo ele ilumina o caminho das pessoas por muito tempo. É uma pena existirem pessoas que só gostam de falar de tragédia, crescer pelas tragédias e desvalorizam o caminho que as pessoas dão de luz. Então, assim, é o que eu procuro. Eu evito falar o máximo, tanto que eu não respondo sobre saúde nem gravidez, porque não convém a mim. Eu não sei quem está do outro lado, eu não sei o que vai vir de resposta. E pode vir uma resposta boa, como pode vir uma resposta ruim. Então, assim, é um caminho para se iluminar. Então, se você quer chegar e fazer uma consulta ou uma pergunta, esteja com os ouvidos abertos, com o coração aberto. Grave essa consulta aí, no caso, quando é online, grave, coloque um outro celular aí do lado seu para poder gravar, ou grava a tela, né, para você ter isso como um direcionamento para a tua vida. Essas leituras que você faz, né, que ajuda as pessoas a se encontrarem, a acalmarem o coração, você acha que é a espiritualidade através dos seus guias e através dos guias dessas pessoas que se comunicam e trazem essa clareza, esse novo rumo de caminho? Então, quando a pessoa manda uma pergunta para mim, ela recebe lá a notificação. Só respondo com o nome e data sua e de quem você está perguntando. Por quê? Porque é dessa forma que a espiritualidade vai se conectar. É dessa forma que, se tiver que fazer um trabalho, a gente vai ter que colocar, seja ali a foto, o nome da pessoa, a data de nascimento, porque senão a gente vibra só na energia
de quem está fazendo a pergunta. E quem está fazendo a pergunta ou não está querendo nada, ou está mentindo em alguma coisa, ou está querendo muito uma coisa que o outro não está querendo. E aí a leitura acaba ficando uma leitura um pouco rasa. E isso é complicado. Então, nome completo e data de nascimento, tanto de quem pergunta como de quem se pergunta, é importante para poder a espiritualidade daqui se conectar com a espiritualidade que está do outro lado, que a gente não está vendo, a gente não está com essa energia da pessoa frente a frente para que a gente possa sentir o que é necessário. Bom, o tarô, ele é uma leitura espiritual? Não, mentira. Você já falou várias vezes, né? É mentira. Quem falar que a carta é a espiritualidade respondendo, mentira. Tá? Vai estudar a fundo e vai ver que tarô é tarô, existe todo uma situação dúbia, né, da construção do tarô em si. O tarô de baralho de Marselha também que virou, ele se originou lá, né, no sentido de Lenormand, primeiro por um jogo, depois criaram, como a Lenormand era uma vidente famosa, então batizaram desse nome para poder as coisas fluírem, né? Aí tem os baralhos que inventam de pombagira, de Zé Pilintra, sem problema, nada contra. Mas não é ele, não é mesmo que consagre. Meus baralhos são todos consagrados porque é um instrumento de trabalho. Eu consagro tudo que é de trabalho, não só da espiritualidade, né, do que eu faço, como qualquer outra coisa. Então, se você tem a espiritualidade, né, no sentido de falar que é a pombagira que está respondendo, tá? Responda você incorporada, porque é ela que tem que falar, não é a carta ali que você está. Você está atribuindo ao outro porque você não tem ousadia de assumir responsabilidade pela sua leitura. E aí você coloca a espiritualidade para um baralho de Marselha, para um tarô de Marselha, para um baralho cigano, para um tarô de pombagira, de Zé Pilintra, de Exu ou coisa parecida. Assim como não dá para ver nada de Exu ou de contrato de maldição da tua vida em vidas passadas através de um jogo de baralho de cigano ou de Marselha. Então, tenham cuidado com isso. Tarô não é espiritual. A espiritualidade está contida no oraculista. Então, eu falo sempre, quando eu respondo uma pergunta, eu espero a quem tem, né, o que tem para falar, eu falo o que é necessário primeiro, depois eu vou tirar as cartas e ler as cartas. Elas têm os seus significados. E, é claro, além dos seus significados, tem o processo intuitivo que a gente vai recebendo. Mas eu não posso atribuir às cartas algo espiritual. O espiritual está contido em mim e em você. Por isso, a gente precisa de nome e data para poder fazer essa conexão dos nossos mentores. Dentro desse processo de missão de vida, há uns 2 meses mais ou menos, aconteceu uma consulta sua bem interessante. Eu não vou falar o nome. Essa moça de Portugal, né? Ela era enfermeira em Portugal, só que ela não tinha... Ela não estava feliz, apesar de ela saber que era um trabalho muito bonito, ajudava as pessoas, mas ela não fluía. E aí, na leitura, na consulta, você disse assim para ela: talvez isso foi embutido na sua cabeça que é um trabalho bonito, mas para você não é o que você quer. E aí ela mudou de área e ela prosperou, conseguiu uma casa melhor, conseguiu um carro melhor. Como que você explica essa mudança de vida, redescobrindo a missão? Então, muitas das vezes, como eu falei já em outros programas, a pessoa está acostumada, limitada a um padrão de situação e está infeliz, mas não sabe sair, não consegue nada além, fora daquilo. E essa pessoa conseguiu sair. Ela fazia faxina em Portugal,
tá? Esse é um outro caso. Ela saiu da faxina de Portugal para trabalhar naquilo que ela era formada, que ela era formada em contábeis, se eu não me engano, em contabilidade na faculdade. E era o sonho dela exercer, e ela nunca tinha essa oportunidade. Então, por meio de toda a consulta, de todo o movimento, de tudo aquilo que foi impulsionado a ela conseguiu, né, vivenciar essa experiência e está trabalhando e está vivendo tranquilo, conseguiu tirar a carta de motorista que ela sempre reprovava, para vocês terem uma ideia. Até a carta ela reprovava, e hoje ela está bem, está tranquila e cuidando dos filhos. E eu fico feliz, sabe? Tem pessoas que às vezes somem, mas uma hora aparece. Você acha que existem propósitos de vida que estão ligados a talentos ocultos? Que a pessoa nem descobria que tinha um talento e aí ela vai por esse caminho e a vida dela Gente, é o deslancha? que mais tem. Todos nós temos talentos ocultos. Nós temos o nosso lado sombra. E o lado sombra não é o lado negro que o pessoal aponta. O lado sombra é aquilo que a gente desconhece. Vamos nos colocar a viver experiências novas, descobrir novos caminhos, sejam eles profissionais, religiosos, não importa. Vamos descobrir, vamos aprender. Vamos, dentro desse contexto, não é dizer amém nem sim para tudo, mas absorver aquilo que nos fortalece, aquilo que nos leva em direção a algo que, nossa, jamais poderia pensar que eu estaria fazendo isso hoje. Então, assim, você sempre pode mais do que o que você faz, né? Então, se mexa, tá? Esteja perto de quem faz aquilo que você está querendo experienciar. E fuja, né? Claro, eu sempre digo isso, fuja daquelas pessoas que sempre vão querer ou te colocar realmente para baixo, te menosprezar diante dos seus talentos, ou te levar simplesmente somente para o lado da diversão, onde você acaba perdendo a noção de quem você é. Bom, então, já que a gente viu que dá para se iluminar através das perguntas, da consulta, dá uma dica de como a pessoa buscar essa iluminação para buscar um caminho melhor de vida. Gente, olha só, um caminho que não deve ser seguido. Não adianta você ficar sentada aí com seu traseiro numa cadeira ou num banco de igreja, isso não adianta, tá? Nada contra a igreja. Para muitos é uma dieta necessária, tá? Mas não é isso. Não só dentro de igreja, mas às vezes num centro também carecer. A pessoa só senta. Esse é o problema. Não estou falando mal da instituição. Estou falando do fato de sentar e estar ali. Você precisa ser parte disso. Você precisa se sentir inteiro dentro daquele todo. Se você só entra e sai, de nada adianta. É importante, já que você tem um caminho, a dica que eu dou é o seguinte, é você sentar na tua casa, num local relaxante, sei lá, um local que você, o zen que você criou para você, e ali você conversa com o seu eu, conversa com a espiritualidade. Eu costumo tocar meu sininho, toco o sininho para poder chamar todas as entidades, todos os espíritos, todos os orixás que tem dentro dessa capela para poder me ajudar nesse processo. E aí fica a dica para você. Bom, chegamos ao final. Se você deseja marcar uma consulta, 11 93262 6446. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita dentro de cada um de vocês. Paz eterna e muita luz, e até a próxima quarta, às 6 horas da manhã, na Vibe Mundial e Astral TV.